Se tem uma coisa que mexe com o emocional das mães que trabalham em casa, é aquela sensação de sempre estar criando metas e nunca conseguir cumprir tudo. Hoje eu quero te mostrar como evitar a frustração ao definir as suas metas de um jeito que funciona na vida real. O problema nem sempre é a falta de disciplina, né? Que pode ser também. Às vezes você não adaptou as suas metas à sua realidade. A gente cria metas como se nós tivéssemos 8 horas silenciosas e livres para trabalhar, mas a gente vive uma rotina que parece 8 horas de plantão. É uma loucura e isso acaba gerando frustração. Então já vou adiantar aqui para vocês, não criem metas que dependam 100% de silêncio, né? Ou aquelas metas que dependem de você ter um longo tempo executando, né? Fazendo algo para aquela meta acontecer, ou até mesmo metas que exigem, né, concentração contínua. Não crie metas que ignoram os imprevistos infantis, né? Choro, birra, as demandas, né? As necessidades das crianças, às vezes está passando mal. Então, hoje eu quero te dar alguns princípios básicos para evitar essa frustração ao definir as suas metas e com isso, né, você se sentir mais motivada conforme você vai conseguindo executar as suas metas. Princípio número 1. Comece a observar a sua rotina e veja o que funciona para você e para os seus filhos e adapte as coisas que você precisa de fazer. Primeira coisa, crie uma rotina se você ainda não tem. A essa altura do campeonato, eu imagino que você já tem uma rotina, mas se não tem, crie uma. Eu não estou falando nada assim muito rígido, você ter horário para tudo, mas para as necessidades básicas das crianças tem que ter horário. Horário para acordar, horário para dormir, para tirar soneca, né? Se for o caso da sua criança ainda tirar soneca, horário para as refeições, porque isso tudo vai te ajudar, vai te dar mais previsibilidade para você ver como é que você pode ir encaixando as coisas no dia a dia e também dar mais previsibilidade e segurança para as crianças. Aqui, por exemplo, né, já tem algumas crianças que estão na idade que elas já não estão querendo dormir mais, mas é porque simplesmente elas não querem dormir, mas elas ainda têm a necessidade, então elas já sabem como que funciona a rotina. Se eu falar assim, agora nós vamos dormir, elas já vão dormir geralmente na maioria dos dias de boa, porque elas sabem que depois que elas acordarem, elas podem fazer o que elas querem. Porque aqui em casa tem algumas crianças que não querem dormir, mas se não dormir, ninguém suporta essas crianças durante o dia. Então, ainda é importante que elas durmam. Quando não quiser dormir mais, beleza. Não precisar, né? Porque querer, poder e precisar são coisas diferentes. Então, tenha horário para essas coisas para você conseguir se organizar melhor. Veja aí o horário de soneca, até porque, né, eu particularmente uso os horários da soneca para gravar os vídeos. Se a criança vai para a escola, né, se você pode usar esse período que ela está na escola para trabalhar, isso tudo é importante você observar para você encaixando ali, né, as suas metas ali do dia na sua agenda. Veja também o horário que a criança dorme, para você não esperar, vamos supor que ela dorme às 8. Não espere dar 8 horas para começar a fazer a rotina noturna, né? Eu digo assim, banho, comida. Não, comece antes, para na hora que ela precisar dormir, ela já tá na cama. Porque se a criança passa muito do horário de dormir, ela fica super irritadiça. Eu nem sei se existe essa palavra, mas elas ficam super irritadas e acabam demorando mais para dormir. Então é importante a gente observar tudo isso para que as coisas, né, fluam mais em harmonia. Observe qual que é o horário que a sua criança está mais tranquila também, para você conseguir encaixar ali, porque às vezes você inventa de trabalhar num horário que a criança está muito agitada, não vai dar certo. Aprenda com os seus erros e o mais rápido possível e evite-os. Eu vou dar aqui um exemplo bobo para vocês entenderem o que eu tô falando. Isso aqui é principalmente se for próximo do horário que a criança tiver que dormir. Às vezes, eu acredito que já aconteceu aí com você também, a criança pede uma fruta. Aí você vai lá, pega a fruta, descasca a fruta e entrega para a criança. Só que a criança não queria a fruta descascada. Aí o que acontece? Eu não tô falando que isso aqui é um erro, gente, mas são coisas que podem ser evitadas para que você também não perca, assim, né, a paciência. Aí o que acontece? A criança começa a chorar, vai chorando, vai chorando, vai chorando. Aquilo ali já era um estresse para a criança e um estresse para você. Então, a criança pediu uma fruta, olha,
Beleza, quer a fruta? Você quer que eu descasque? Quer que pica? Pergunta antes. Eu não tô falando que a gente tem que fazer todas as vontades das crianças. Não, porque isso aqui, né, não tem como. Eu não sou dessas da disciplina positiva, eu não tô falando disso. Mas assim, se tem alguma coisa que você pode fazer para evitar aquele estresse, faça, porque vai ser melhor para você. Aquilo que você não sabe, né, como que funciona, faça testes ali no seu dia a dia para saber o que funciona e o que não funciona. 2. Crie metas que caibam nos intervalos da sua rotina. Eu já falei disso no vídeo anterior, mas vale a pena reforçar aqui. Não coloque metas de trabalhar por um longo período de tempo, porque você vai acabar se frustrando e não fazendo, e só dando mais motivo para você procrastinar ainda mais. Porque aquilo que a gente sabe que é difícil, né? A gente tem aquela tendência a ficar deixando para depois e nunca fazer. Então ali eu tenho 15 minutos, o que eu posso fazer em 15 minutos? Então, pego ali e já resolvo aquilo ali. Agora eu tenho 20 minutos. Veja o que dá para você fazer enquanto as crianças estão dormindo. Que às vezes tem coisas que você consegue encaixar ali com as crianças acordadas. Então, faça ali um bom planejamento antes, que inclusive, eu não falei disso, mas eu vou falar em algum momento. Você tem que ter um planejamento das coisas que você tem para fazer, mas pensa, o que eu consigo fazer com as crianças acordadas? Faça enquanto elas estiverem acordadas. O que eu consigo fazer só com elas dormindo? Aí você dá prioridade para fazer essas coisas quando elas estiverem dormindo. Você não vai fazer outra coisa, você vai fazer aquilo ali no período que você tem para fazer. Mas coloque ali, né, pequenos blocos de coisas que você tem para fazer durante o seu dia. Não tente fazer tudo de uma vez, porque isso não vai ser nem bom, nem para você, nem para as crianças. 3. Priorize ao invés de focar em quantidade. Muitas das vezes nós tentamos fazer várias coisas ao mesmo tempo, então a gente tem 10 metas que quer cumprir as 10 de uma vez só e dá aquela falsa sensação de produtividade. Então, se você foca em 10 de uma vez só, você não cumpre nenhuma. Se você foca em cumprir uma meta e você cumpre, você se sente motivada para cumprir as próximas coisas que você tem para fazer. Então, saia desse mundinho da falsa produtividade. Produtividade nada tem a ver com quantidade, tem a ver com você tá fazendo o que precisa ser feito, mesmo que seja devagar, adaptando, né, as suas metas à sua realidade. Lembra que nós falamos, né, lá no início? 4. Esteja sempre pronta para dar errado. Preveja o imprevisível. Com filhos, a gente sempre tem que ter uma margem de erro para as metas, né? Eu não estou falando sobre ser pessimista, eu estou falando de coisas que já são esperadas na nossa rotina de mãe. Eu sou a favor da gente ter ali um plano B, do mínimo que a gente possa fazer caso o nosso filho fique doente, caso seja um dia que ele não esteja colaborando, que não deu para ir na escola, ou que a criança não fez soneca. O que eu consigo fazer, né, nem que seja mínimo para o meu negócio continuar andando. Eu não vou conseguir me dedicar tanto, mas fazer pelo menos um pouquinho, né, para ter aquela sensação e dar aquela motivada para a gente ver que a gente está caminhando. Nem que seja passos, né, mais lentos, mas a gente está caminhando. Então, sempre, né, esteja pronta aí para as coisas darem errado, porque isso também evita a frustração, ao invés da gente fazer ali metas e tá ali otimista, achando que tudo sempre vai sair como planejado, porque não vai, isso é ilusão. 5. Pare de depender da motivação. A motivação, ela acaba, mas os pequenos gatilhos, eles nos ajudam. Então, deixa ali o seu cantinho de trabalho pronto, as suas coisas já no jeito para você chegar e só trabalhar. Por exemplo, se você vai gravar um vídeo, já deixa o tripé posicionado com o celular, já esteja arrumada. Tem uma lista das coisas que você tem para fazer, para você não ficar perdendo tempo pensando. Porque às vezes, se você não está motivado, você tem que pensar no que você vai fazer ainda, para depois começar a fazer, você não vai fazer, né? Porque a motivação já foi embora. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Eu posso trabalhar no horário da soneca das crianças, mas qual que é o problema disso? Elas dormem depois do almoço. Depois do almoço, a gente tá naquela lombeira, né? A gente quer fazer a cesta, né? Que diz aí no português, tirar aquela soneca. Principalmente eu que tô gestante, então bate aquela lombeira, junta, né, tudo. E eu só quero ir dormir. Mas se eu já tô com as coisas todas encaminhadas e eu tenho, né, em mente o meu porquê, o meu objetivo, as coisas ficam mais
fáceis de ser executadas, porque eu vou estar vendo ali tudo pronto, então eu faço, não, agora só depende mesmo da minha disciplina de ir e fazer. Sexto, trabalhe por temas e não por tarefas soltas, né? Nada mais é do que você planejar o que você tem que fazer dia após dia, porque isso reduz a carga mental. Porque eu já falei disso em algum lugar, não sei onde, que o cansaço mental, ele é muito maior do que o físico. E olha que a gente trabalha pra caramba, né? Mas tem ali, na segunda, eu vou separar o material necessário, se der pra fazer mais alguma coisa eu faço. Na terça eu vou ficar por conta da produção. Na quarta eu vou etiquetar, embalar, ou tirar as fotos, não sei, mas tenha um dia para fazer cada coisa. Eu quis dar aqui alguns exemplos, mas só para vocês entenderem, porque isso vai te ajudar a produzir mais. Vou dar aqui o meu exemplo, porque fica mais fácil de eu dar para vocês exemplos. Na segunda, eu gravo vídeos. Na terça, eu edito. Na quarta, eu fico por conta ali de subir os vídeos, né, na plataforma lá que eu for postar. Na quinta eu planejo os conteúdos, faço roteiro para os próximos, né? E assim vai. Então divida ali por temas e não deixa as coisas soltas. Tenha sempre um planejamento, gente. O planejamento, ele salva a gente de só ficar nadando, no final das contas morrer na praia e não fazer nada. E é por isso também que é importante você ter as suas metas por escrito daquilo que você quer fazer. 7. Eu acho que essa altura do campeonato meio que eu já me perdi nas contas. Mas quando a sua semana estiver mais turbulenta, use metas sem data fixa. Ou seja, ao invés de falar assim, eu tenho que gravar 3 reels hoje, você vai colocar, eu tenho que gravar 3 reels até o final de semana. Outra coisa, eu tenho que revisar o meu produto hoje, né? Aí você troca. Eu tenho que revisar o meu produto entre hoje e amanhã. Isso tira aquela pressão do tem que ser hoje, mas mantém o compromisso. Quando você não conseguir cumprir uma meta, revise, não se culpe. As metas servem para te guiar. Então veja o porquê você não conseguiu cumprir aquela meta e ajusta. Se foi por algo que você negligenciou no meio do caminho, não cometa o mesmo erro. Mas se foi algo que não estava no seu controle, só bola para frente. Uma coisa muito importante que muitas das vezes a gente negligencia no decorrer do caminho. Comemore as micro vitórias. Tudo aquilo que você conseguir fazer é motivo de comemorar. E uma das coisas que eu gosto de fazer é quando eu faço as coisas que eu tenho para fazer, porque nem sempre, gente, são a rotina, os imprevistos que vão nos atrapalhar. Às vezes é a gente mesmo que se atrapalha no meio do caminho. Quando eu consigo fazer as coisas direitinho, eu vou lá e me recompenso de alguma forma, né? Eu trabalhei pra caramba naquela semana, então agora eu vou tirar um tempo para relaxar. Não precisa você esperar uma semana para isso. Às vezes no final do dia ali você deu o seu melhor, chegou no final do dia, tá cansado, você não tá muito afim de muita coisa, tira um tempinho ali, umas meia horinha, 1 hora para relaxar, para descansar, porque isso vai te ajudar a recarregar as energias e você aprendendo a comemorar também, isso mantém a nossa motivação. E o último princípio é: anote, planeje, seja realista e facilite o seu trabalho. Para mim, gente, conseguir fazer as coisas sem um planejamento não dá. Tem que ter um planejamento. Tem gente que acha que não precisa, mas com tanta coisa para fazer, a gente acaba esquecendo de fazer alguma coisa importante. E tem outra coisa, quando a gente passa ali as nossas tarefas, né, as nossas metas, as nossas obrigações para o papel, a gente tira aquele peso, né, do nosso cérebro ter que ficar lembrando o tempo todo o que tem para fazer. Porque quando a gente começa a pensar, raciocinar demais, parece que queima uns fios ali dentro e a cabeça da gente fica cansada, a gente fica pesada, a gente não consegue ser criativa, a gente não consegue produzir, a gente não consegue pensar direito. Então, quando você passa ali as suas ideias, o que você tem que fazer, tudo pro papel, né, a rotina ali ela fica mais leve, porque você só tem que olhar aqui o seu papel. Olha, eu tenho que fazer isso agora. Aí você se compromete a fazer aquilo dali, terminou de fazer, marca um check. Olha, agora o que eu tenho para fazer agora? Então, no próximo intervalo que eu tiver, é isso aqui que eu vou fazer.
Seja realista, não queira colocar muita coisa também para fazer no seu dia, né? Aí nós voltamos lá no primeiro princípio de você analisar, observar a sua rotina e ver o que funciona. E seja realista dentro disso aí. Se você quiser colocar também muita coisa, gente, isso não vai funcionar, porque você vai ficar muito cansada. Você vai começar a se questionar se aquilo ali que você está fazendo realmente vale a pena. Então, assim, seja realista, seja flexível, né? Afinal de contas, as coisas não dependem só da gente querer. E sobre facilitar o seu trabalho, veja aquelas coisas que você pode facilitar. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho pouco tempo para fazer as coisas. E às vezes eu deixo de fazer certas coisas justamente por conta disso. Mas às vezes, assim, também no start que eu tenho, eu começo a pensar em como que eu posso fazer para facilitar ou para adiantar, o que eu posso fazer ali em relação ao meu trabalho. Vou dar aqui um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem. Esses dias eu queria criar um Reels, só que eu queria criar um Reels falado. Só que para eu conseguir silêncio aqui em casa, gente, é muito raro. Geralmente esse tempo de silêncio, às vezes que eu consigo, eu dou prioridade para trazer, né, vídeos para cá, para gravar vídeos para cá, e acaba não tendo tempo de silêncio em outros momentos do dia. Afinal de contas, eu estou 24 horas por dia com crianças. E eu pensei, o que eu posso fazer para eu conseguir gravar esses vídeos, né, para não deixar de fazer mesmo? Aí eu lembrei que tinha, né, que é uma coisa que tá bem alta, aqueles reels que você pode fazer eles narrado, porque eu vou precisar de falar de qualquer maneira, mas eu posso gravar os takezinhos ao redor, no decorrer do dia, e depois, quando eu tiver uma oportunidade ali de silêncio, pode ser isso depois que as crianças estiverem dormindo, que geralmente eu não trabalho depois que as crianças dormem. Mas aí eu posso pegar aquele tempo ali só para narrar, porque eu gravei os takes, depois eu tive ali um tempo, eu editei, é só eu narrar o vídeo. Entendeu? Então isso facilita demais. Comece a pensar em formas de facilitar, em formas que você pode fazer o seu negócio funcionar, né, as suas metas funcionarem, ao invés de ficar dando desculpas. Quando você cria metas que cabem na sua rotina de mãe, você não só cumpre as suas metas, mas com isso também você se sente mais capaz. E com isso você transforma a sua vida, porque conforme você vai cumprindo as suas metas, você vai saindo do lugar, né, que você estava, mesmo que, né, a nossa caminhada ali, a nossa jornada de mãe seja mais devagar em relação às outras pessoas, porque nós não temos o mesmo tempo, nós sentimos que nós estamos saindo do lugar e mais cedo ou mais tarde o nosso negócio ele vai deslanchar, né? No início sempre tudo é mais difícil, né? Mas com o tempo nós vamos pegando o jeito, nós vamos ajustando, vendo o que funciona, o que não funciona. O que não pode acontecer, que eu vejo também que é uma coisa muito recorrente no meio dessas pessoas que falam que não vão fazer metas para não se frustrar. Muitas das vezes elas mesmas se sabotam. Não é porque eu não consigo, eu não posso, mas o tempo que ela poderia estar fazendo algo para cumprir a meta dela, ela tá procrastinando, mexendo no celular, principalmente, né? Ela dá preferência para ficar vendo a vida dos outros, o que não tem problema, que você não pode fazer isso o tempo todo, né? Enquanto você tá lá vendo a vida do outro fluir, a sua tá aí parada. Aí dá preferência para ir ver uma série, para sempre tá descansando, sempre tá dormindo, sempre tá fazendo tudo, de menos o que tem que ser feito. Então pare de se sabotar. Às vezes o problema não é você, mas na maioria das vezes, gente, infelizmente, é nós mesmos que nos sabotamos, né? Eu não posso, eu não consigo. Você vai começar a ver só o que você não pode, que você não consegue, ou você vai começar a ver meios de fazer, né, as coisas que você realmente diz que quer acontecer. Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente vai dar um jeito de fazer, mesmo que seja difícil. Na maioria esmagadora das vezes, a gente não faz as coisas porque a gente não quer. E é muito mais fácil a gente ficar, né, colocando a culpa, né, porque não deu, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu sou muito atarefada, do que você realmente assumir o compromisso e a responsabilidade de saber que a maioria das coisas, né, que você faz ou que você não faz, a responsabilidade é sua. Nós somos mães, só um minuto, Miguel. Nós somos mães, nós temos sim muita coisa para fazer, o nosso tempo é limitadíssimo, mas é possível sim, né, abrir mão de certas coisas boas aqui para conseguir coisas melhores lá na frente. Então, abre mão de algumas coisas aqui, pare de sabotar, pare de ficar o tempo todo só em rede social, assistindo os outros, né, vendo a vida dos outros, fazendo 1001 coisa e comece a levar as coisas que você quer para a sua vida
a sério, porque aqui eu tô falando de negócios, mas isso serve para qualquer coisa na vida. É a mesma coisa, a gente vive reclamando que tá acima do peso, mas o que a gente tem feito para parar de comer igual uma capivara desnorteada? Você tem que dar o seu primeiro passo, você tem que ver o que você consegue ir fazendo. Se for necessário, busca ajuda, pede ajuda, mas o que você não pode é ficar aqui de braços cruzados, só culpando tudo e todos, porque você não tem tempo, porque sua vida é muito difícil, sua vida é muito corrida, porque ninguém te deixa fazer nada, porque ninguém te apoia. Eu tô começando a empolgar, né? Mas é isso, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever, né, no canal, porque este canal é voltado para mães que querem fazer uma renda em casa. Então, se você gosta, né, desse tipo de vídeo que fala sobre renda, sobre empreendedorismo, sobre rotina, sobre organização, sobre metas, e aqui eu falo tudo voltado para esse universo, se inscreve aí já no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Curte esse vídeo se ele te ajudou de alguma forma, porque isso ajuda também na divulgação aqui do canal. Compartilha. Eu tô mandando fazer um monte de coisa, vocês não vão acabar fazendo nada. Mas enfim, compartilha esse vídeo com as amigas e eu vou deixar aqui embaixo também o link do meu Instagram, se você quiser ir lá me seguir. Então por hoje é só. Não perca o próximo vídeo que eu vou contar pra vocês quais são as minhas metas para este ano de 2026.